Bem, galera, né, na última aula a gente falou, né, o último assunto era o quanto a ligação ela vai ser iônica ou não, né? Qual é de fato o caráter iônico de uma ligação? Porque, galera, uma ligação, né, por mais que a gente diga que ela é iônica ou covalente, ela sempre vai ter um caráter mais iônico ou mais covalente, né? E o que a gente leva em consideração para isso? As diferenças de eletronegatividade entre os elementos químicos que vão estar ali, né, no composto formado. Então, se essa diferença de eletronegatividade entre os compostos ela é maior do que 1,7, então a gente acredita que o caráter da ligação vai ser mais iônico. Né? E quando essa diferença ela é menor que 1,7, né? Ou quando a diferença quando a eletronegatividade entre os elementos químicos ligantes ali, ela é muito pequena, né? E esse pequeno é quão pequeno, professor? O quanto, né? Qual que é a referência? É o valor de 1,7. Né? Quando ela é menor que esse 1,7 aí, ela vai ser mais covalente, é um caráter mais covalente. Beleza? Então, eu mostro aqui para vocês esta tabela, né, em que temos os valores de eletronegatividade. Professor, e qual é a unidade? A unidade é elétron volts, tá bom? Então, galera, né, a gente consegue perceber aqui, ó, que os ametais, né, os elementos químicos aqui, ó, mais do lado direito da tabela periódica, eles apresentam os maiores, né, valores de eletronegatividade. Eles são os elementos químicos mais eletronegativos, não é isso? Lembrando que, né, eletronegatividade é aquela tendência que o elemento químico vai apresentar de atrair os elétrons para perto de si quando estiver acontecendo ali uma ligação química, tá bom? Então vamos adiante aqui, né? Galerinha, o que acontece, né? Acontece que a gente aumenta o caráter iônico dessas espécies aqui, ó, da direita para a esquerda. Por que a gente aumenta o caráter iônico? Se vocês observarem, o ametal da ligação, todos eles, né, em todos os casos, o ametal é o flúor, não é isso? É o flúor, professor, exatamente, né? E quando a gente faz a diferença de eletronegatividade do flúor com os demais elementos químicos, o que a gente vai ter? A gente vai ter alguns valores. Vamos anotar estes valores, né? Bom, a eletronegatividade aqui, ó, do flúor, ela é igual a 4, não é isso? Então, 4, né, que é a do flúor, menos a do ferro é 1,83. Isso aqui dá quanto, galera? Me ajuda, 2,17? É isso? Vamos lá, vamos fazer a continha junto, não me deixe errar. Sejam corresponsáveis nestes valores, galera. Né? Então, aqui dá 2,7. Não é isso? 2,17. Não é isso? Aqui, quanto que dá, pessoal? A diferença ó, vai ser 4 menos 1. A diferença aqui dá quanto? Dá 3. Não é isso? Aqui, ó, 4 menos a do sódio, que é 0,93. Não é isso? Dá o quê? 3,07. Não é isso? E a do césio é 0,7 e o resultado aqui dá 3,3. Beleza, galera? Então, né, quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior vai ser o caráter iônico da ligação entre dois elementos químicos. Tá bom? Aí, agora melhorou essa luz aí, hein, professor? Agora sim, cara. Também coloquei o holofote aqui diante dos meus olhos. Ó, até baixou aqui na câmera. Aí, tá bom assim. Vamos adiante. Turminha, vocês estão entendendo aqui? De boa, né? Tá tranquilo? Dá um alô aí para mim, para que eu veja no chat aí como é que a gente tá indo. Deixa eu ver aqui, ó. Deram um sinal. Sim! Boa, João. Tá tranquilo, né? Vamos lá, Ilson, vamos lá. Então tá bom, isso aqui a gente viu na aula passada, né? Tererê, tororó. O que acontece aqui, né? Ah, tá. Ó, temos uma colocação aqui no chat, tá tranquilo, né? Vamos lá então, Camille. Beleza. Galera, olha só o que está sendo dito, né? Que os metais de transição, eles formam compostos iônicos que não obedecem à regra do octeto, certinho? Isso vai acontecer em alguns casos, não é? Por quê? Porque o zinco 2+, né, ele vai apresentar ali, ó,
na sua camada de valência essa configuração eletrônica, certo? Ou seja, eles estão extrapolando, todos eles aqui, ó, a regra do octeto, não é? Sim, isso é um caso para quem, professores? Olha, para alguns metais de transição, tá certo? Então tá, né? Alguns compostos iônicos, pessoal, eles são, né, muito relevantes. Entre eles, a gente pode destacar aqui, ó, o bom e velho sal de cozinha, né, que é o NaCl, o CaO, né, o óxido de cálcio, ou também conhecido como cal virgem ou cal viva, beleza? Né? O Al2O3, o óxido de alumínio, ele é o principal componente do minério bauxita. Professor, o que é o minério? O minério é de onde a gente extrai o mineral, certinho? Então, a bauxita, o minério, é de onde a gente extrai o mineral alumínio. Né? O óxido de ferro 3, né? O Fe2O3, ele também ali é um dos principais componentes do minério hematita. A hematita é o minério em que a gente extrai, né, o mineral ferro, beleza, galerinha? Né? E existem também compostos iônicos, pessoal, que eles não são, né, que eles não possuem um metal, certinho? Professor, o que você está falando? Não, estou te contando o seguinte, a gente viu que, via de regra, os compostos iônicos, eles são formados por metais e ametais, não é isso? Sim, eu falei isso aí no passado. Só que a gente também vai ter alguns compostos iônicos, pessoal, que a gente não vai ter um metal, né? Acontece que nós podemos ter íons que eles são, de alguma maneira, compostos ali, né, também por não metais e também por metais. Senhor, dá um exemplo. Olha, o NH4+, o NH4+, ele é um cátion, e ele é um cátion que a gente pode perceber que aqui a gente não tem um metal, não é isso? Então, a gente vê aqui ó, que o NH4,3PO4, ele é um composto iônico que a gente não tem um metal no meio, beleza? E alguns outros compostos, pessoal, não fogem daquela regra, né? Eles são formados aqui, ó, por metais, né? E ametais. Agora, essa observação que eu estou marcando aqui, pessoal, ele está dizendo exatamente que existem compostos formados por metais e ametais que não são iônicos. Alguém sabe me explicar por quê, galera? Por que a gente tem compostos que são formados por metais e ametais que não são iônicos? Alguém? Hein, galera? Por quê? Né, por exemplo, o AlCl3. Por que esse composto aqui ele não é iônico, apesar de termos o alumínio, que é um metal, e o cloro, que é um ametal? Né? Porque, voltando aqui na questão do caráter iônico, a gente pode perceber que o alumínio ele tem uma eletronegatividade de quanto? De 1,5. Opa, saiu fora ali, né? O alumínio ele tem uma eletronegatividade de 1,5 e o cloro tem uma eletronegatividade igual a 3. Então, a diferença de eletronegatividade dá em torno de 1,5. Não é isso, pessoal? E 1,5 é menor do que 1,7. Ou seja, a gente pode dizer que essa ligação entre o alumínio e o cloro, ela tem um caráter mais covalente. Belezinha? Vocês entenderam isso aqui, galera? Acredito que sim, né? Tranquilaço, tranquilão, professor. Então vamos lá. Galera, olha aqui, né? Não vou colocar. Quais são as propriedades aqui que vocês já sabem que os compostos iônicos possuem? Acredito que vocês já tenham visto essa matéria pelo menos uma vez aí na vida, né? E vocês conhecem compostos iônicos, não é mesmo? Sim, professor. Sim. Vamos lá, fala aí propriedades dos compostos iônicos, galera. A temperatura ambiente, eles são geralmente o quê? Ó, quer ver? Vamos pegar um composto iônico que vocês conhecem bem. Sal de cozinha. Você não conhece sal de cozinha? Sou usuário. Eu sei. Galera, o sal de cozinha, ele tem quais propriedades? A temperatura ambiente, ele é o quê? Sólido, líquido ou gasoso? Ele é sólido, não é isso? Quando a gente pega um sal grosso, né, que é um sal de cozinha em um cristal maior. Galera, a gente consegue pegar o sal de cozinha e
de alguma maneira dobrar ele, ou se a gente fizer alguma força, ele quebra, né? Ele quebra, né, galera? O sal de cozinha é uma estrutura ali, né? Um composto quebradiço, não é isso? Sim, né? Quando a gente vai fazer um churrasco, a gente tempera a carne ali com sal grosso, né? E coloca aquela carne na brasa. Professor, churrasco é bom demais, eu também gosto. Caras, queridos e queridas, quando eventualmente o sal grosso cai ali na brasa, o sal grosso derrete, galera? Sal grosso não derrete. Por quê? Não, senhor, é porque ele é um composto iônico. Os compostos iônicos eles têm altíssimos pontos de fusão e também pontos de ebulição. Exatamente isso, né? Outra característica, pessoal, né? Se a gente de alguma maneira ali, ó, quer ver? Como é que eu vou falar isso, né? Bom, o que eu estou querendo te contar é o seguinte, né? Se a gente conseguisse criar uma estrutura, né, como se fosse uma vareta de sal grosso, né, uma vareta de NaCl, colocasse na tomada, a gente ia tomar um choque? Professor, o que você está falando? Vou pegar um exemplo aqui, né, um outro exemplo. Né? Vocês conhecem o giz de quadro, o giz do quadro, não é? Aquele giz branco? Aquele giz branco, pessoal, ele é um composto iônico, certo? Quando a gente pega um giz daquele e coloca aí num buraco de tomada, a gente toma choque? Hein, pessoal? A gente toma choque, pessoal, se a gente pega o giz e coloca lá na tomada? Ou, desculpa, meu olho deu uma coceira aqui. Hein, galera? A gente não toma choque. Por quê? Porque os compostos iônicos, no estado sólido, eles são maus condutores de corrente elétrica. Senhor, mas eu já ouvi falar uma história aí que, né, que os compostos iônicos eles conduzem corrente elétrica. Sim, eles são bons condutores quando eles estão o quê? Em meio aquoso, né? Quando eles estão na forma de íons, quando a gente tem os compostos iônicos, né, sob a sua forma ionizada, né, ou dissociada, melhor dizendo, a gente tem uma boa condução de corrente elétrica. Ou então, quando eles estão fundidos, né, quando a gente consegue ali, ó, ter um composto iônico ali na fase, eu estou fazendo esse movimento aqui para simular a fase líquida. Né? Se a gente tem um composto iônico na fase líquida, a gente também tem uma excelente condução de corrente elétrica. Por quê? Porque no estado líquido, os compostos iônicos estão dissociados. Eles estão sob a forma de cátions e ânions, né? E mais uma vez, a gente vai ter condução de corrente elétrica em duas situações. Quando a gente tem elétrons livres, né, na estrutura, ou quando a gente tem íons livres no meio, tá bom? Então vamos aqui, né, vamos conferir as propriedades dos compostos iônicos. Olha lá, todo composto iônico é sólido na CNTP. O que é CNTP, galera? Condições normais de temperatura e pressão. Mas o que me interessa aqui não é saber o que a sigla significa. É saber o que é a condição normal de temperatura. Qual que é a condição normal de temperatura, galera? Valendo um babalu mastigado aí, uma coca sem gás. Quem acerta, hein? Vamos lá. A condição normal de temperatura eu vou te contar. Muitos de vocês podem estar pensando 25 graus. Só que 25 graus é a condição ambiente, são as CATP. Né? A temperatura é 25 graus Celsius, não é isso? E no caso da temperatura normal é 0 graus Celsius, tá bom? E qual que é a pressão normal, professor? A pressão normal ela é de 1 atm. Assim como a pressão ambiente. Tá bom, galera? Então, né, guardem essas informações. Então, são todos sólidos a temperatura ambiente. Galera, eles também são duros e quebradiços, né? Assim como eu disse, se você pegar um giz... Ah, eu tenho um giz aqui, ó. Vamos fazer a experiência. Galera, guarda até hoje a caixinha de giz da primeira escola que eu trabalhei. Olha isso, isso aqui é de, sei lá, 2012. Galera, olha um giz aqui, ó. Se eu fizer uma força aqui, ó, o giz dobra? Vamos ver? Não, ó, professor, ele quebra. Sim, os compostos iônicos, eles são quebradiços, viu, galera? Ó, beleza? Então tá aí, provado, experiência, hein, professor? Isso aqui é um laboratório, cara.
Bom, eles também, pessoal, possuem altos pontos de fusão e ebulição, né? Igual a gente conversou, se o sal grosso cai na churrasqueira, na brasa, ele não vai derreter, né? Bom, isso aqui, ó, galera, eles são isolantes elétricos no estado sólido, né? Então, se a gente pegar um giz aqui, ó, mais uma vez o tal do giz, né, professor? Porque esse aqui é um composto iônico. Se eu pegar o giz e colocar no buraquinho da tomada ali, ó, eu não vou tomar um choque. Por quê? Porque os compostos iônicos, eles são isolantes elétricos no estado sólido, não é isso? Em contrapartida, são condutores nos estados líquido e gasoso, né? Eu não falei no estado gasoso porque eu havia me esquecido. E também, pessoal, quando eles estão em meio aquoso, tá bom? Não se esqueçam. Né, soluções de compostos iônicos conduzem corrente elétrica. Então é isso aqui que eu tinha dito anteriormente, né? O tal do, né, no estado aquoso é quando eles formam o quê? As famosas soluções eletrolíticas, né? São soluções capazes de conduzir corrente elétrica. Por quê, galera? Por quê? Por quê? Senhor, porque quando o composto iônico está no meio aquoso solubilizado, a gente tem íons no meio, cátions e ânions. E quando a gente tem cátions e ânions, a condução de corrente elétrica é possível. Verdade, aí sim. Queridos, agora tem uma coisa interessante aqui, ó, né, que é a tal da clivagem. Alguns compostos iônicos, essa propriedade ela é mais latente do que em outros, né? Só, o que você quer dizer? Que às vezes é mais fácil de perceber em uns compostos do que em outros. Beleza? Queridos, imaginem, né? Imaginem e percebam que essa estrutura que nós temos aqui, ela diz respeito a um composto iônico, né? Esse desenho representa bem porque a gente tem aqui, ó, na cor preta um cátion, né, com a carga positiva, e a gente tem aqui na cor azul um ânion, né, com a carga negativa. Professor, mas tem cor? Cátions e ânions têm cores? Não, né? A gente não tem cor no cátion, a gente não tem cor no ânion, os átomos não têm cor, né? Essa questão da cor que está sendo usada aqui é só para diferenciar uma questão didática, tá bom? Galerinha, se vocês observarem aqui no composto, a gente tem um cátion e um ânion, um cátion e um ânion, eles estão o quê? De maneira alternada, não é isso? De modo que um cátion seja atraído por um ânion diretamente, não é isso? Sim, é exatamente isso. Quando a gente tem a aplicação de uma força em uma direção no plano do cristal, o que acontece, galera? A gente pode fazer com que um plano se movimente em cima do outro. Uai, professor, você está querendo dizer que eles vão deslizar? Sim, né? Que este plano aqui, ó, vai deslizar sobre este plano. Sim, exatamente isso. E em um dado momento, galera, este cátion vai entrar em contato com este cátion. Olha só. E este ânion aqui vai entrar em contato com este ânion. Como a gente tem estruturas de mesma carga entrando em contato, vai começar a existir uma repulsão na estrutura. Concorda, galera? Sim, vai haver uma repulsão, professor, porque cargas de sinal igual, elas tendem a se repelir. É verdade. Ou seja, galera, naquele plano em que acontece essa repulsão, vai haver o quê? Vai haver uma possibilidade de divisão ali da estrutura, né? E essa divisão, esse rompimento ali das faces de uma estrutura é o que a gente chama, né, de clivagem. Olha lá, está marcado aqui a clivagem, certinho? Então tem um texto aqui te explicando, né, que clivagem é a tendência que uma substância cristalina apresenta de fender-se ao longo de um plano do cristal, gerando superfícies paralelas às faces comuns do cristal. Olha aqui, galera, como a gente consegue ver as lâminas aqui, ó, né, de cada uma dos planos do cristal. Na verdade, se a gente for aqui mais criterioso, a gente consegue ainda perceber esses planos aqui na própria estrutura, né, professor? Sim, a gente consegue ver. Olha aqui, ó, um plano, a gente vê aqui um outro plano. Professor, tem um outro plano aqui, mais ou menos, ó. É verdade.
né? Então, quando a estrutura cristalina fica sujeita à ação de uma força, galera, a clivagem pode acontecer, né? Então, o deslocamento de uma camada de íons, né, o deslocamento de uma camada de íons em relação à outra, coloca íons de mesma carga lado a lado, né? É o que está sendo mostrado nesta figura aqui do lado direito. Olha aqui, ó, mesma carga em contato, mesma carga em contato, não é isso? Gerando uma força repulsiva que resulta na clivagem do cristal. Certinho? Então é por isso, galera, que os compostos iônicos apresentam baixa tenacidade. Né? O que a tenacidade mede? Ela mede a resistência que o material tem de choque mecânico. Ou é perceptível, galera. Não? Eu já cansei de nerd quando eu dava aula de giz aqui, ó. Quando o giz cai no chão, cara, ele quebra. Olha aqui, né? Vocês não viram, mas né, só de cair aqui na minha mesa, tá baixinho, ele já quebrou. Não é isso? Então, os compostos iônicos, eles têm baixa tenacidade, né? E a tenacidade é a sua resistência a choques mecânicos. Legal isso aqui, né, galera? Eu, pelo menos, acho bem interessante. É, professor, gosto, cada um tem o seu. Então tá bom. Queridos, vamos entender agora, né, o porquê dos compostos iônicos apresentarem elevados pontos de fusão e ebulição, certo? O que acontece, queridos? Acontece que esses compostos eles são formados por cátions e ânions. E na estrutura desses compostos, a gente tem cargas de sinais opostos, não é isso? Ou seja, queridos, a gente vai ter uma força de atração eletrostática ali para unir essas entidades, né? As entidades de carga positiva e de carga negativa, os cátions e os ânions, certinho? Então, observem aqui, galera, né, os fatores que devem ser analisados na comparação dos pontos de ebulição e fusão são, né, a carga dos íons e os raios iônicos. Vamos entender por quê. Vamos entender aqui por quê. Só um momentinho. Eita. Ah, tá. Agora sim. Aqui, professor. Olha aqui, queridos. Vamos acreditar, né, na ideia de que vamos usar, na verdade, não acreditar, mas sim usar o modelo aqui de Dalton para representar o átomo, né? O átomo como uma esfera. Né? Então, vamos imaginar aqui, né, que mesmo o modelo de Dalton não tendo, né, cargas, a gente vai caracterizar aqui uma carga positiva. Tá bom? Por quê, professor? Porque eu quero falar que isso aqui é um cátion, certinho? E agora eu vou desenhar uma estrutura e você vai me responder o porquê. Por que eu estou fazendo essa estrutura aqui, ó, que tem a carga negativa maior, galera? Quem vai lembrar? Se você lembra, nem precisa explicar. Só fala assim no chat, professor, eu lembro. Ou então diga assim, ó, professor, não me lembro. Eu vou já te contar aqui, ó. Por quê, galera? Porque a espécie química, o átomo, como ele é neutro, certo? Estou fazendo aqui já o tamanho do átomo. Olha aqui o tamanho do átomo. É o tamanho do átomo. O átomo ele é neutro, ele tem o mesmo tanto de cargas positivas e negativas. Só que quando ele vai se converter e formar um cátion, né, ele vai se converter em um cátion, ele vai perder os elétrons da eletrosfera, não é isso? Para o meio. Então, quando ele perde um elétron, galera, o que acontece? A repulsão entre os elétrons diminui. E como essa repulsão diminui, acontece o quê? Uma contração. Beleza? Então, os cátions têm tendência de ter um raio menor. E os ânions? Ó, o átomo está aqui. Quando ele vira ânion, né, quando ele se torna um ânion, é porque ele ganha um elétron. Quando este elétron entra ali, ó, na estrutura atômica, ele vai aumentar a repulsão dos elétrons. E aí o raio do elétron, ou o raio do átomo, né, que agora se tornou um ânion, ele vai ser maior. Né? O raio do ânion é maior do que o raio do átomo, né, antes de receber este elétron. Então, galera, a gente tem que observar o quê? As cargas dos íons, né, e os raios iônicos. Exatamente porque, né? Vamos ler este parágrafo que eu acho que é pertinente. Olha só, o primeiro fator que deve ser analisado são as cargas elétricas dos íons.
pois os raios iônicos não possuem uma grande variação. Certo? O que acontece, galera? A lei de Coulomb, ela vai representar para a gente a força de atração entre cátion e ânion, certinho? O que é essa força elétrica? Ela é diretamente proporcional a uma constante K, certinho? Constante eletrostática do meio, se eu não estou enganado, né? K é uma constante, vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2. Por que é um módulo, galera? Porque na questão de força elétrica, o que vai falar se a força é de atração, né, nesse sentido, ou de repulsão, é o sinal das cargas, beleza? Se as cargas forem de sinais opostos, aí a força é de atração. E se as cargas forem o quê? De mesmo sinal, a força é de repulsão, né, professor? Cada um para um lado, exatamente. Né? Então, essa força aqui, ó, esse F, a gente calcula o que aqui? A gente calcula o módulo. É o quão grande é a força de atração pelas cargas opostas ou o quão grande é a força de repulsão entre as cargas de mesmo sinal. Beleza? Então, galera, a gente tem aqui, ó, que vai ser um produto entre essa constante, o módulo de Q1, né? O que é o Q1? O Q1, pessoal, é aquilo que a gente chama de carga do cátion, certinho? E o Q2? O Q2 é o que chamamos de carga do ânion. Então, quanto maior o Q1 e quanto maior o Q2, maior vai ser a força. Vocês concordam, galera? Sim, né? A força de atração ou de repulsão, no caso é uma força de atração, né, porque a gente tem cátion positivo e ânion negativo. Então a força de atração, pessoal, ela vai ser tão maior quanto maiores forem as cargas, certinho? Então por isso que as cargas é o primeiro fator que a gente deve analisar para calcular a energia de rede e saber o ponto de fusão. Galera, vocês concordam que quanto maior a força de atração, maior vai ser o ponto de fusão? Por quê? Porque se a atração entre as espécies é grande, né, para você fundir, você tem que afastar essas partículas, não é? Então, para você vencer essa força de atração, a energia que você tem que fornecer ali para a estrutura tem que ser muito grande, não é isso? Então, guardem isso, né? Nós estamos fazendo aqui uma análise da energia de rede, né? E os pontos de fusão e ebulição dos compostos iônicos, certinho? Galera, agora observem que a gente tem aqui, ó, K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. O que vem a ser este D? Né? O D, olha aqui, ó, pessoal, é a soma dos raios iônicos. Então, eu vou ter aqui, pessoal, ó, para este cátion, um raio. Concorda, galera? Eu vou ter aqui para este cátion um raio. Eu vou chamar de RC, que é o raio do cátion, certinho? E eu vou ter aqui, ó, opa, ficou um pouco torto, né? Um pouco, hein, professor? E eu vou ter esse aqui, ó, que eu vou chamar de RA, que é o raio do ânion. Então, essa distância D, galera, eu vou fazer aqui, ó, ela é a soma dos raios iônicos. Belezinha? É a soma do raio do cátion e a soma do raio do ânion. Galera, vocês concordam que quanto maior a distância, né, quanto maior os raios dos cátions e ânions, né, ou do cátion e do ânion, menor vai ser a atração entre eles, galera. Imagina, hein? Quando você está afastado ali, ó, de uma pessoa, né, que você gosta, que você se sente bem, a atração é pequena porque vocês estão longe, né? Eu, por exemplo, a minha irmã, ela mora lá na Inglaterra, cara. Ela estava morando antes na China. Então a gente se dá muito bem, só que a nossa atração era pouca. Por quê? Porque a nossa distância estava muito grande, né? E ela passou uns tempos aqui em casa. Ela passou aqui o mês de março e abril aqui no Brasil. Ela veio para cá. E aí foi bom, né? Porque a gente estava perto, a gente tinha uma força de interação maior, não é isso? Então, galera, né? Dadas as devidas proporções da comparação que eu fiz, eu quero te dizer que quanto maior é a distância, né, maior este D, maior o raio do cátion, maior o raio do ânion, menor vai ser a energia. E se é menor a energia, pessoal, que mantém os cátions e ânions unidos, menor vai ser o ponto de fusão. Por quê? Porque você precisa de fornecer baixas energias para afastar quem já está pouco atraído.
né, para quem já tem pouca energia ali, ó, envolvida, né, na atração. Beleza, queridos? Né? Então, a frase final, né, a frase conclusiva deste tópico é: os pontos de fusão e ebulição dos compostos iônicos, eles são, né, na verdade, é aqui, mas deveria ser são, eles são diretamente proporcionais à carga dos íons e inversamente proporcional aos seus raios. Quanto maior a carga, maior o ponto de fusão e ebulição, e quanto menor, né, e quanto maior as distâncias, menores os pontos de fusão e ebulição. Por quê? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Uma aumenta, a outra diminui, certo? Galera, nossa aula parece que já acabou, é isso? Tô vendo aqui 2h54. Falta um minutinho. Um minutinho? Não, então eu vou encerrar por aqui, tá? Vamos só finalizar com esse slide, galera. Olha só, né? O que é energia de rede? É a energia necessária para separar 1 mol de compostos iônicos no estado sólido em íons gasosos. Né? Então, quando eu tenho 1 mol de NaCl, que é um composto iônico, e eu quero transformar este 1 mol em íons no estado gasoso, eu tenho que fornecer uma energia para este 1 mol de cristais, certo? E qual que é a energia no caso? No caso do NaCl, esta energia é equivalente a 788 kJ, certinho? Ou seja, galera, quanto maior a energia necessária para você separar os íons, maior vai ser os pontos de fusão e ebulição. E é isso que esse slide mostra, ó. Tá vendo que o ponto de ebulição, as energias de rede, elas estão aumentando nos compostos? Sim. O que a gente pode perceber também? Que os pontos de fusão também estão aumentando. Então, quanto maior a energia de rede, maior os pontos de fusão e ebulição, tá bom? Galerinha, então a gente encerra por aqui. Um abraço a todos, ótima semana, fiquem bem. Ítalo, obrigado e até a próxima, meu camarada. Valeu! Falou, João. Um abraço. Joãozinho, você tem que Oi. mandar aquela programação da progressão para mim, viu? Tá, eu vou te mandar até sexta, pode ser? Pode. Então tá, obrigado, Ítalo, um abraço, valeu. Tchau. Valeu.